Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com o Lucas. Nossa aula hoje é Fundamentos da Epigenética. Qual que são os nossos objetivos? Conhecer a definição da epigenética e compreender que as características hereditárias podem ser influenciadas por fatores que são externos ao gene. Você se lembra que nas últimas aulas nós temos estudado sobre o papel do DNA, na transmissão dos genes, na transmissão das características? Então, ao longo de algumas aulas nós temos visto isso, mas você se lembra que é o DNA que é responsável por trazer a herança dos pais? Como assim, professora? Quando você olha para uma família, você não consegue perceber a semelhança entre os filhos e os pais? Ou entre os netos e os avós? Por que acontece isso? Porque as características são transmitidas, as características genéticas são transmitidas de pai para filho. Então, quando nós somos formados, o nosso material genético ele vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando o espermatozoide fecunda com o óvulo, ele forma uma única célula. Essa célula vai ter um material genético, que é o DNA. O que é o DNA? É como se fosse o nosso livro de receitas. Todas as coisas que a gente precisa está lá no DNA. Então aí essa célula começa a se dividir e formar o indivíduo. Mas será que são os genes que são responsáveis pela hereditariedade? Será que os fatores externos, os fatores ambientais podem influenciar nas nossas características? É isso que nós vamos ver hoje. Então olha, epigenética. O que é epigenética? Epi significa acima. Então acima da genética. Então, são características que podem ser transmitidas para os descendentes, mas não está no DNA, não está contida nos genes essas informações. Então, ela vem de uma outra forma, ela pode ser herdada, mas não é transmitida lá na meiose. O que é a meiose mesmo? Meiose é o processo de divisão celular que forma os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e o feminino, que são os óvulos. Então, as nossas características, a maioria delas vem do nosso DNA. Mas existem características que são além do DNA, não é lá no DNA que a gente tem. Então, a gente chama de epigenética. Então, olha, como ela não está ligada ao gene, eles não servem como padrão lá da herança genética. Como que uma característica genética é transmitida para a gente? Então, o nosso DNA fica lá no núcleo da célula, fica guardadinho lá. Quando eu quero produzir alguma informação, produzir uma proteína, ou renovar células, ou determinadas características, o que acontece? Esse DNA, ele é aberto, vem uma enzima e abre o DNA, eles fazem uma cópia desse DNA com o RNA mensageiro e ele sai do núcleo e vai lá no ribossomo para produzir aquela determinada característica. Isso é uma informação genética. Mas existem características que são herdadas, elas não estão associadas ao gene e ela pode ser reversível, Então, você adquire uma característica, mas você vai e trabalha em cima dessa característica e pode reverter. Então, olha, por exemplo, como que acontece para os nossos genes serem expressos? Lá no nosso DNA, que está lá no núcleo, quando uma característica vai ser construída, precisa daquela enzima que vem e abre o DNA e corta o DNA. Para isso, existem vários processos que permitem que se faça essa cópia. Às vezes, algumas substâncias químicas, elas se ligam lá na molécula de DNA, elas se ligam e elas não permitem que o DNA seja aberto. Então, ele fica, o que a gente chama de metilado, ele fica fechado. O que acontece com esse gene que está lá no DNA? Ele fica silenciado, ou seja, existe esse gene lá no nosso DNA, mas ele não vai ser copiado para fazer uma característica, ele fica lá silenciado. E às vezes existem razões, podem ser influências de radiação externa, pode ser agentes poluentes, pode ser características que você adquiriu por má alimentação, por exemplo, e em vez desse gene ficar silenciado, que o ideal seria ele ficar silenciado,
esse padrão de metilação, que a gente chama, ele se solta, e aí esse gene consegue ser expressado, consegue fazer essa característica, né? Então, existe um novo padrão e ativa esses genes que deveriam estar silenciados. Por exemplo, muitas vezes o câncer, ele acontece dessa forma, ele surge dessas células, dessa forma. Algumas células, alguns dos nossos genes, eles vão regular a divisão celular. Então, eles conseguem saber o horário de começar a dividir e o horário de parar de dividir. E o câncer é uma multiplicação exagerada das células. Então, às vezes, influências ambientais, radiação externas, podem fazer com que esses genes que estejam lá controlados, eles sejam abertos, e aí eles perdem esse padrão de controlar a divisão celular, ele não consegue mais controlar. Então, a gente diz que esse gene que era para estar lá funcionando, ele fica ativado. Então, a metilação do DNA é quando existem substâncias químicas que fecham esse DNA, se ele era para ele funcionar, mas ele é fechado, e existem genes que precisam estar fechados, mas por algum erro, por alguma influência externa, ele abre esse DNA e permite que ele seja transcrito. Então, isso acontece na metilação do DNA. Mas existem outras formas da epigenética acontecer. Pode ser por modificação das histonas. Então, o nosso DNA, ele fica totalmente enroladinho lá dentro do núcleo. E existem umas proteínas que chamam histonas, que o que ele faz? O nosso DNA, ele é uma fita única, e ele, para ele caber dentro da nossa célula, ele começa a se enovelar. Ele vai se enrolando e fica bem pequenininho. E existem algumas proteínas chamadas histonas que vão ajudar ele a se enrolar. Quando esse gene que está enrolado, ele está lá guardado junto com a histona, ele é protegido para não ser lido. Então, provavelmente ele tem algum gene que seja não funcional. Mas, às vezes, ocorre uma modificação aqui nas histonas. Elas podem sair daqui, ou algum lugar que deveria estar aberto acaba sendo enrolado pela histona, e aquele gene que precisaria estar silenciado, ele acaba se abrindo e permitindo que ele seja transcrito. E isso pode dar alterações, né, que podem dar características diferentes. Observe que o DNA, a sequência das bases nitrogenadas, ele não vai mudar. Então, não altera o código genético. O que ele vai alterar? Ele vai alterar a expressão de alguns genes. Então, por isso que a epigenética está acima da genética, não está dentro da informação lá do DNA. E existe também o RNA não codificante. O que é isso? O RNA é aquela molécula que ela vai funcionar copiando o DNA, então copia o DNA, e essa informação sai do núcleo e vai lá no RNA mensageiro. Então, nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico, e muitos pedaços desse RNA, eles são genes que servem de marcação. Por exemplo, existem os microRNAs, que são sequências de bases nitrogenadas, que ele tem como função dizer, olha, essa fita precisa ser copiada, ele começa a ser copiado aqui. Ou então, quando ela está terminando de copiar e fazer a proteína, essa informação vai dizer, olha, agora precisa acabar, vamos terminar a proteína. E muitas vezes esses microRNAs, às vezes eles podem se desprender e ficar meio que circulando lá no citoplasma da célula. E eles podem acabar sendo codificados, né? O RNA acaba lendo e fazendo alguma proteína que não era para ser feita naquela hora, né? Em vez dele ser desmanchada, essa molécula ser desmanchada, ela ainda fica ativa. Então, é um padrão que está acima da genética. Acontece por influências externas. Então, a epigenética, eles são características que se formam no indivíduo, que não está dentro do código genético. Então, não altera o código genético, não altera a sequência das bases nitrogenadas. Então, acontece quando um gene deveria estar silenciado e ele se liga, ou ele deveria estar ligado
e ele acaba se silenciando, né? E acaba copiando determinadas características. Vamos lá para uma atividade. Há inúmeros benefícios em praticar o exercício físico ou atividade física, como aumento de massa muscular, melhora no condicionamento físico, entre outros. Mas você já parou para imaginar quais seriam esses benefícios relacionados à genética? Então, olha, lembrem que eu falei que existem fatores externos que influenciam na expressão dos genes. Será que o exercício físico vai influenciar na expressão desses genes? O que você acha? Vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, o que vocês acham? Que o exercício físico vai influenciar na genética? Então vamos ver. Olha, a prática regular de forma aguda é suficiente para proporcionar o processo de hipometilação ou redução da metilação em genes relacionados ao músculo esquelético devido a uma mudança na dinâmica da metilação do DNA. Então, olha, o exercício físico agudo é aquele que faz com um esforço, não é um exercício regular. Então, de vez em quando faz um exercício com uma intensidade alta. O que foi provado através dos estudos? Que a prática desse tipo de exercício ajuda lá na metilação do DNA. O que era a metilação do DNA mesmo? Então, nós temos o DNA, muitos desses genes estão metilados, ou seja, existe alguma substância que fecha ele e ele não vai ser lido. Ou então, ele está aberto e ocorre a metilação, ocorre a fechada desse gene e ele passa a não ser lido. Então, exercícios físicos, né, eles vão ajudar lá no músculo esquelético. Qual que é o músculo esquelético mesmo? É o músculo que está ligado ao nosso esqueleto. Então, os músculos para nos movimentarmos. Então, quando eu faço exercícios físicos, esses compostos que são liberados, né, esses hormônios que são liberados no corpo através dos exercícios físicos, eles vão ajudar na mudança dessa dinâmica da metilação do DNA, favorecendo, né, que esse músculo trabalhe melhor. A prática crônica de exercícios físicos pode proteger contra diabetes e melhorar o sistema imunológico. Então, também existem estudos que a prática de exercícios físicos regulares pode proteger contra a diabetes. Então, diabetes, ela é um problema genético, ela é herdada geneticamente. Então, se você tem esse gene, não significa que ele vai ser expressado. Não significa que porque esse gene está no seu corpo, que você vai desenvolver a diabetes.
se você fizer práticas de exercício físico, esse gene ele continua silenciado e você não desenvolve a diabetes. E também ele ajuda no sistema imunológico. Qual que é o sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa. Então, a prática de exercícios físicos vai ativar o nosso sistema de defesa e quando a gente tiver contato com esses agentes etiológicos, eles vão ser eliminados pelo nosso sistema imunológico. Um estudo investigou os benefícios do treinamento de força em jovens do sexo masculino. Ocorreu o processo de metilação do DNA em várias regiões, destacando os genes relacionados a diabetes e as vias imunológicas. Então, todas essas respostas, elas vêm de pesquisa científica. Então, é feita a pesquisa, é feita a análise desse DNA para ver se os exercícios físicos ajudam realmente na expressão de alguns genes. Imprinting genômico, o que é isso daí? Então, olha, é a indução da expressão gênica a partir de um dos 2 cromossomos parentais. O fenótipo difere caso o gene tenha sido herdado da mãe e do pai. Então, nós herdamos os nossos genes do nosso pai, então a metade dos nossos genes vem do pai e a outra metade vem da mãe. Dependendo de como esse gene vier, porque às vezes o gene pode vir faltando um pedaço, com um erro genético, algum gene pode estar metilado, ou seja, ele está silenciado. Ele era um gene que deveria se expressar para formar determinada característica, mas por algum processo ele foi metilado, então ele vem fechado. E isso pode causar alterações lá no indivíduo que está sendo gerado. E olha que interessante. Dependendo se você herdou da mãe esse gene diferente ou do pai, você pode ter síndromes genéticas diferentes, você pode ter expressões do teu gene diferente. Olha só, uma deleção no cromossomo 15, então existe o nosso DNA dividido em cromossomos, nós temos 23 pares. Lá no cromossomo número 15, se tiver uma deleção, ou seja, tirei um pedacinho do gene, se for herdada da mãe, se foi esse cromossomo que veio da mãe, ele dá a síndrome de Alzheimer, que é essa primeira imagem aqui. Se ela for herdada do pai, o mesmo cromossomo, né, vai causar a síndrome de Prader-Willi, que seria esse exemplo aqui. Então veja que as informações que estão nos genes da mãe e do pai também sofrem influência do meio. Existe um estudo que foi feito com as pessoas do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Pesquisadores holandeses, eles estudaram como foi, se houve impacto nos filhos ou aquilo que aconteceu nos pais na guerra. Então foi visto que quando eles estavam naqueles centros lá contra os judeus, eles passaram muita fome. Então eles viram que as mulheres que estavam grávidas nesse período ou as pessoas que passaram essa fome muito grande, né, pelo nazismo, os filhos deles e os netos, eles tinham propensão a ter diabetes, a ter obesidade. E aí eles foram estudar e eles viram que genes que deveriam estar desligados neles, ele acabou sendo ligado, então acabou favorecendo com que eles tivessem essas doenças, diabetes, obesidade, e foi uma expressão gênica, porque os pais sofreram uma interferência muito forte, né, do meio, eles realmente passaram fome, eles ganhavam uma ração, não é bem uma ração, né, mas uma comida fracionada, né, pouca caloria por dia, e essa fome que eles passaram influenciou na transmissão dos genes. Então, influenciou nos filhos e nos netos. Epigenética e câncer. Então, o que é o câncer? Como eu falei para vocês, o câncer, ele é uma falha genética. O gene, nosso corpo é tudo regulado. Então, as células nossas, elas sabem o horário de começar a fazer a divisão celular e determinar a divisão celular. Mas às vezes pode acontecer modificações nas estonas,
metilação do DNA, e esses genes eles acabam sendo desligados. O gene, por exemplo, que vai perder o ponto de verificação. Então a nossa célula, ela consegue ir verificando se está tudo ok. Se deu algum erro genético, para tudo e conserta. Então existe, se for uma metilação nesse gene, em vez do gene cuidar desses erros, ele está silenciado, então ele não sabe o que fazer. E a célula começa a se dividir descontroladamente. Então há muitas pesquisas científicas nessa área de epigenética e câncer. E existem também terapias epigenéticas, olha que interessante. Eles pegam genes que funcionam, então eles fazem uma cópia de um gene que funciona e inserem naquela pessoa onde o gene não está funcionando. Então são chamadas terapias gênicas. Vai utilizar a técnica do DNA recombinante para substituir o gene que não funciona. Então o gene não está funcionando, aí eles retiram esse gene e colocam um gene funcional. A partir desse momento começa a se expressar aquela característica que deveria acontecer. E além do câncer, também doenças como periodontite, obesidade, gastrite também podem ter origem epigenética. Olha só, como que as experiências podem impactar ao longo da vida? Os genes das crianças que herdaram dos pais favorecem o seu desenvolvimento. Porém, esses genes eles vão se reorganizando dependendo das marcas que a gente vai tendo na nossa infância. E aí vai mudar a expressão de alguns genes. Então, o epigenoma pode ser afetado por experiências positivas, como relacionamento de apoio, né? Ou também com influências negativas, né? Com presença de toxinas ambientais, circunstâncias estressantes da vida, como é o caso do que eu falei do estudo lá com os holandeses. Vamos para mais uma atividade. A epigenética é um fenômeno que ocorre naturalmente no organismo, mas também pode ser influenciado por vários fatores, incluindo idade, meio ambiente, estilo de vida, estado de uma doença e pela influência de agentes químicos. Pensando nisso, qual a importância do estudo nessa área? Vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, vamos lá conferir a resposta? O estudo acerca da epigenética pode ajudar a compreender o desenvolvimento de diversas doenças, inclusive o câncer, e evoluir para descobertas de terapia, tratamento e prevenção. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o conceito de epigenética, como que ele vai funcionar, né? A epigenética estuda os fatores de herança que não estão no DNA. Então, olha, não se altera o formato dos genes, né? A ordem dos genes não se altera, mas fatores externos podem influenciar na cópia desses genes, né?
e podem ser influenciados por características que podem ser herdadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!